Olá, gente, tudo bem? Estou um pouco sumido, né? Mas é devido às aulas, fechamento e tal, trabalho também, né? Bom, eu tô aqui para resolver uma questão um pouco interessante sobre geometria analítica. Não é a resolução em si, né? O assunto em si que é importante, mas as maneiras que a gente vai usar para resolver isso aqui. Certo? Que é interessante a gente pensar sobre o problema, né? Bom, vamos lá. Um atirador deseja acertar um alvo que está localizado numa coordenada n, 0y. Então, esse alvo aqui, né? É referente a um plano. Então, foi dado um plano, né? E esse alvo possui coordenadas, né, referente a esse plano. De sua posição P-10, 0. Então o atirador possui uma posição também nesse plano, que seria essa aqui, -10, 0. Para ajudar seu disparo, foi dado um ponto de referência M-4, 3. Seria esse aqui, né? Que está contido na reta inclinada. Certo? Esse é de verde aqui. Para acertar o alvo, ele precisa da coordenada Y do alvo N. Ok, né? Então, peraí. Existe um atirador, né? Que quer acertar um alvo. E para isso ele vai usar de meios matemáticos. Que é a coisa mais, digamos assim, mais vantajosa que ele poderia fazer, né? Usando a matemática para acertar esse alvo aqui. Então, para isso ele precisa da coordenada y do alvo. Então ele precisa dessa altura aqui, né? Ele já tem a coordenada x, que é 0. Só que ele precisa da altura. Entendeu? Então, isso aqui pode ser resolvido usando a matrizes e determinantes, que é o clássico, né? Só que demora demais para fazer isso, né? Uma exaustiva série de continhas que a gente tem que fazer. E, claro, a gente vai chegar na resposta, sim, da mesma maneira, só que demora, né? E eu queria trazer para vocês aqui uma maneira simples também de resolver isso aqui, usando as semelhanças de triângulos, né? Que é o jeito também, usando geometria também, né? Afinal, o tema, né, é geometria analítica. A gente pode resolver usando resoluções de geometria analítica, matrizes determinantes, ou então usando o nosso bom e velho, como aqui gerou um triângulo, nosso bom e velho semelhança de triângulos. Bom, vamos lá. Como é que a gente resolveria isso aqui, né? Usando semelhanças de triângulos. Usando geometria analítica, determinantes, né, na verdade, e matrizes, a gente já sabe, né? Pega os três pontos, né? Eles consequentemente estão alinhados porque pertencem a essa reta. Essa reta é a reta que irá acertar o alvo, né? É óbvio. Só existe uma reta que acerta o alvo, né? Contando que esse alvo, né, seja um pontinho pequeno, né? Se ele for maior, aí vai ter algumas retas que vai acertar o alvo, né? Então, se ele for um pequeno pontinho, só existe uma reta que vai acertar esse alvo, que no caso é essa aqui, ela possui uma inclinação única, né? É óbvio, claro, né? E é isso. Bom, vamos lá, vamos resolver isso aqui usando a semelhança de triângulos. Olha só, queria que vocês observassem uma coisa comigo aqui. Isso aqui é um triângulo, né? Olha lá. Claro, não falou que ele é retângulo, mas imaginemos que se esse ponto aqui, né, esse alvo possui coordenada x0, então a coordenada no eixo horizontal, nesse eixo aqui, é 0. Então a gente imagina que esse ponto aqui seja 0, né? Esse valor aqui, que está na esquina, né? E por consequência, né? Como esse atirador está afastado desse ponto aqui, ou seja, afastado da origem, né? Ele vai possuir coordenada negativa, né? Por sinal deu negativa, né? Mas poderia ser positiva, não tem problema. Ele está então na direção contrária, né, à parte positiva. Aqui seria a parte positiva, né, 1, 2, 3, 4, né, e afins. E cá seria a parte negativa, não há problema nenhum em relação a isso. Então vamos lá, vamos resolver essa questão, né, usando semelhança de triângulos. Olha só, isso aqui é um triângulo, né, retângulo, né, beleza? A gente precisa dessa altura, então, né, essa altura desse triângulo aqui, correto? Que no caso é a coordenada y. Olha só, isso aqui, ó, é uma hipotenusa, isso aqui é um cateto, isso aqui é o outro, certo? Então a gente achando essa altura aqui, esse cateto, a gente acha a coordenada y do ponto N, do alvo N, né?
Ok. Para isso a gente vai usar a semelhança de triângulos. Então vamos lá. Olha só. Se a gente traçar um segmento de reta aqui nesse ponto de referência, deixa eu aumentar isso aqui, colocar como sendo 5 aqui. Se a gente traçar um segmento de reta aqui, ó, o que acontece? A gente vai dividir esse triângulo maior, não ao meio, né? Óbvio que não. Mas a gente vai dividir esse triângulo, né? Esse maior aqui, num triângulo menor e em outra figura, né? Mas ok. O que vai suceder aqui? Seguinte, esse ponto M, né, ele está afastado da origem, ou seja, o seu valor x é menos 4. Então aqui está o zero, né? E ele está afastado da origem menos 4 unidades. Então esse valor aqui seria menos 4. Não importa pra gente. Certo? Que vai importar pra gente esse valor aqui, ó, do nosso triângulo menor. Claro, por consequência, essa altura y aqui, esse eixo, a gente imagina que esses eixos aqui verticais são eixos em y. E eixos horizontais aqui, esses segmentos de retas horizontais, é o eixo x, ok? Esse eixo aqui horizontal é o eixo x e esse eixo vertical aqui é o eixo y. Por consequência, eu tracei uma altura aqui, e essa altura também vai representar um valor em y. No caso, 3, né? Beleza? Então, essa altura aqui, ó, se aqui for o eixo y, certo? Aqui vai ser 3. Por quê? Porque está dizendo aqui, né? Óbvio. Belezinha? Então, essa altura, que no caso é a mesma dessa aqui, né? Certo? Essa altura aqui é a mesma dessa, é 3 unidades. Deixa eu apagar aqui que eu já risquei tudo aqui, né? Então, ok. Então, a gente sabe que essa altura é 3 unidades, porque está falando aqui no enunciado ali, né? Então, beleza. Se aqui é menos 4, presta atenção. Se isso aqui é menos 4, isso aqui é quanto? Que é o que importa, né? Esse triângulo menor aqui tem cateto 3, né? E cateto tanto. Esse aqui, essa medida aqui é o quê? Se aqui tudo é menos 10, se esse segmento todo de reta aqui é menos 10, e isso aqui é menos 4, logicamente isso aqui será menos 6, né? Beleza? Porque isso mais isso tem que dar menos 10, né? E é isso que acontece. Esse número mais esse, menos 6 mais o menos 4 dá quanto? Dá menos 10, certo? A gente sabe fazer essa conta. Mais vezes menos dá menos, menos 6 menos 4, menos 10. Esse pedacinho aqui mais esse deu o pedaço maior, que é justamente a distância que o atirador tá do nosso alvo, certo? Então aquele pedaço ali, aquele cateto ali é menos 6, né? Ok. Então dá para fazer uma semelhança de triângulos. O que seria semelhança de triângulos? Nós temos um triângulo maior, que é isso aqui, certo? E ele é semelhante a esse triângulo menor aqui. Por que ele é semelhante? Ora, ele possui os mesmos ângulos. Esse ângulo aqui é o ângulo do triângulo maior e, consequentemente, é o ângulo do triângulo menor. Então, se ele possui os mesmos ângulos, esse triângulo menor ele é semelhante ao maior. Não é que eles são iguais, eles possuem ângulos iguais, ok? E as proporções deles são iguais. Então, perceba que essa reta aqui, ela é a mesma reta, né, das duas hipotenusas, tanto essa daqui como a do maior, certo? Então, esses triângulos são semelhantes, né? Eles possuem algo em comum. É isso que significa semelhança, né? Possuir uma coisa em comum, não só uma, né? Mas duas. Dois ângulos em comum, esse aqui e o de cá, né? Ok. Então a gente pode fazer assim, ó. Uma regra de 3, né? Ou a multiplicação cruzada, né? A gente pode dizer o seguinte: esse cateto está para esse cateto, que no caso é menos 6. Então vamos lá. 3 está para menos 6. Como esse cateto, que é o que a gente quer descobrir, que é y, correto?
Esse valor aqui é y, é a altura do alvo n. Interessante, né? Está para quanto? Está para menos 10, que é essa distância aqui. Né? Olha esse triângulo aqui, ó. Beleza? Então, esse cateto y está para esse cateto aqui, que no caso é menos 10. Agora é só multiplicar cruzado, né? Isso multiplica aquilo e boa. É super rápido de responder, só que aqui eu estou demorando mais porque eu estou explicando, né? 3 vezes menos 10 dá menos 30. Menos 6 vezes y, menos 6y, ok? Bom, o que eu faço aqui agora? Eu deixo o y de um lado, porque é o valor que eu quero achar, né? Certo? É a coordenada y que eu quero achar. E passo 6, que está multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, fica menos 30 de um lado, dividido por menos 6, o sinal também vai passar, né? Certo? O número inteiro passa, na verdade, né? O número é negativo, então ele passa negativo. Menos 30 dividido por menos 6, o y vale 5 unidades, ok? Então, o valor de y, 5 unidades. Certo? Daria para resolver usando matrizes, óbvio, determinantes. Né? Isso, mas a gente ia levar tempo demais, né? Coloca os 3 pontos na matriz, beleza? Acha o valor de y. Né? Isso igual a zero e acha o valor de y. Mas olha só, usando semelhantes de triângulos dá para resolver fácil, rapidão mesmo. Não existe só essa maneira de responder, óbvio, né? Existem outras, né? Por mais que esse problema seja de geometria analítica, né? E não de geometria só pura, né? Esse problema aqui pode ser resolvido por semelhança de triângulos. Porque matemática é isso. A gente vai estudando os conteúdos e a gente vai acumulando ferramentas. Essas ferramentas a gente vai nos ajudar a responder os problemas, beleza? Não significa que, né, um problema de divisão só poderá ser resolvido por divisão. Ou um problema de equação só poderá ser resolvido por equações. Tem outras maneiras de resolver, né? Vai depender do seu nível e tal, né? Ou o quão rápido você quer resolver esse problema. E você vai usar a ferramenta necessária, né? Ok? Eu já dei vários exemplos em sala e afins. Bom, esse problema aqui é um problema muito legal. E é isso, eu queria trazer para vocês essa forma de resolver esse problema. Bom, gente, no mais, é isso, tá bom? Boa noite.